E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui, ao vivo dos... Vamos fazer de novo, que não tá ao vivo, né? Não vou mentir pra ninguém. Bota de novo aí. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Prazer tê-los aqui mais uma vez, Cast FC. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa aí para receber as notificações, compartilha este conteúdo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é feito especialmente para todos vocês. Estamos aqui no Centro de Treinamentos do Esporte, aqui em Paulista, hoje para bater um papo muito bacana, muito legal com o técnico Anderson Moreira, que está aqui. Primeiro de tudo, muito obrigado por aceitar nosso convite, por bater esse papo com a gente aqui, Anderson. Tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação enorme, né? Poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, falar um pouquinho sobre o Anderson, né? Mas falar principalmente do esporte, né? Eu acho que é uma grande oportunidade a gente poder também falar sobre esse início de preparação, esse início de temporada. Vamos lá, então, porque esse início de temporada... os portais, né, estão divulgando, fazendo reportagens, que é o melhor início do esporte desde 2009, né? Vocês têm 5 vitórias e 1 empate e 5 vitórias em sequência, Anderson. Não começamos talvez tão bem assim, empatamos fora de casa e naquele primeiro jogo eu ainda comentei com os atletas, né, assim, todo mundo criou uma expectativa e acabou que a gente teve um jogo muito difícil, né? Estreia de campeonato, também primeiro jogo assim da temporada, mas eu falei que o mais importante é como termina, né? O começo é importante, mas ele não é decisivo. O que decide mesmo é como termina a temporada. Então a gente está aí nesse processo, esperando que a gente possa continuar evoluindo, que a gente possa continuar nessa trajetória de reconhecer que a gente tem feito coisas boas e reconhecer também que tem muita coisa a ser feita que a gente precisa melhorar. O que é que você busca logo que você chega nas equipes? Hoje você está tendo a oportunidade de iniciar um trabalho, que é muito diferente de quando você chega no meio de um trabalho. Claro. O que é que você busca nesse início de trabalho? O que é que você busca como foco principal para o teu time? Olha, assim, como qualquer equipe que tem a possibilidade de fazer uma pré-temporada, né? A gente tem algumas bases físicas que são importantes, né? Que elas possam ser trabalhadas. Então, a gente teve uma preocupação muito grande nessa pré-temporada, né? Com essas bases físicas. A gente, claro, que a partir de uma segunda parte, a gente introduz muitas questões técnicas e táticas, né? Como prioridade, e claro que essa evolução da equipe, ela vai acontecer na medida que a gente tem os jogos, né? Na medida que você vai jogando, você vai identificando aquilo que a equipe pode ser melhor, o que ela precisa melhorar, o que não está, talvez, sendo executado da maneira que a gente pensa. É um processo. Eu costumo falar que agora a gente começa a entrar nos detalhes, né? Detalhe de posicionamento, às vezes é puxar o jogador 1 metro para cá, 2 metros para frente, né? É bem preciso, bem né? preciso, né? Depois que você já passa a ideia geral, essa precisão que a gente busca, que faz toda a diferença, assim, numa sequência de temporada. E outra coisa que é muito importante, a gente começa a trabalhar com variações, entendeu? Então, quando você parte de uma ideia já consolidada, você começa a trabalhar variações, né? A gente não pode trabalhar variações antes de consolidar essa forma de jogar. Variações táticas, variações de jogo mesmo, né? Variações táticas, variações de jogadores, variações que são de estratégias que a gente pode utilizar em determinados confrontos. Em determinados momentos do jogo. Determinados momentos do jogo. A gente já teve algumas coisas interessantes, que é a gente começar perdendo e ter que buscar o resultado. A gente teve algumas situações que a gente teve mais dificuldade em transformar as oportunidades em gol, assim mesmo. Então, assim, é uma série de coisas que vão acontecendo para que a gente possa melhorar, acima de tudo, o perfil da equipe. Muito se fala, né? A gente comenta muito em relação a repetir equipe. Acho que você não teve oportunidade, né, ainda de repetir, de colocar uma mesma equipe. Qual a importância disso e se isso é o que todo treinador busca mesmo, de ter aqueles 11 titulares, ou se o treinador quer mesmo ter uns
15 considerados titulares ali para mudar? Não, eu acho que a gente já tem uma base de equipe, entendeu? Assim, as mudanças, elas fazem parte, principalmente pela sequência de jogos, né? A gente ficar falando sobre isso aqui é repetitivo. Aham. O calendário do futebol brasileiro é esse, e não adianta ficar lamentando ou ficar buscando uma coisa que não existe, né? Eu particularmente acho que o Brasil evoluiu, mas evoluiu pouco nesse quesito do calendário. Eu acho que a gente joga muito ainda para uma temporada, principalmente no início da temporada, onde você está num processo de aquisição de forma ainda, você joga muito sem intervalo, né, sem semanas abertas. Isso faz com que a gente tenha um desgaste enorme e, naturalmente, a gente pode ter algum tipo de lesão. É uma coisa natural em começo de temporada. Porque o atleta vem de um período inativo grande e ele não está tão preparado ainda para essa sequência, né, de jogos. Isso acontece mais, aí eu faço assim que é um contraponto que a gente tem, que muitas vezes no final da temporada você tem a temporada mais espaçada, onde não tem necessidade nenhuma, você não tem muita aquisição ali de forma a mais. Então eu acho assim, até nesse aspecto, que é o aspecto talvez da ciência do treinamento esportivo, a gente faz muita coisa ao contrário, né? Então, assim, era melhor que a gente tivesse mais semanas abertas agora, no início de temporada, e que a partir do meio de temporada para lá, você possa ter sequência, porque aí é uma coisa natural, o jogador já adquiriu uma forma, né, física, técnica, tática, e as coisas acontecem mais naturalmente. Nesse primeiro trimestre, né, digamos assim, você tem Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, né, que vai chegar aí já, e depois que vem a Série B, né? Exatamente. E aí, se você for bem na Copa do Brasil, você vai jogar a Copa do Brasil e Série B, mas os outros já vão ter passado. Já terminaram, né? É realmente um desgaste muito grande, né? Você tem que ter muita mão de obra, digamos assim, para dar conta disso. Então, né? assim, por isso, às vezes, a gente precisa fazer algumas opções. Eu falo assim, eu não gosto de poupar jogador. Não tem essa palavra para mim. O jogador tem que jogar sempre. Poupar é quando ele está em ótima processo de recuperação, está preparado para jogar e você não o coloca no jogo. O que acontece muito é quando o jogador não recupera completamente, tá? Ele está apto a jogar? Ele está apto, mas ele não está totalmente recuperado. Então, você não está poupando ninguém, você está fazendo uma preservação de uma condição que não é ideal para jogo, né? Então, é o que a gente faz. Então, naturalmente, a gente vai com 2, 3, 4 modificações. Eu também não gosto de modificar totalmente a equipe, mas a gente vai sempre tentando equilibrar dessa forma. E tem, assim, de acordo com as etapas, os processos internos, de fisiologia, de tudo, você já sabe mais ou menos até quando você pode ir com um jogador dentro da partida, né? Então já tem umas mudanças meio que, às vezes o torcedor não, mas vai tirar o cara tá jogando, mas vai tirar fulano, mas tem que tirar porque senão perde ele por 20 dias, né? O que a gente observa muito é que assim, as pessoas ficam no jogo achando assim, o treinador tirou o jogador tal, né? Tem 3 tipos de substituições que a gente faz. A primeira substituição é técnica. O jogador, às vezes, não está tão bem num dia. Você vai fazer uma troca, né, por um outro jogador que talvez possa entrar melhor. A outra substituição ela é tática, não tem nada a ver com o jogador jogando bem ou jogando mal. Ela tem um aspecto tático. Você quer colocar a equipe mais ofensiva, quer colocar a equipe um pouquinho mais defensiva. Isso de acordo com o que está acontecendo no jogo. E a terceira substituição que tem, que é a mais comum de acontecer, é a substituição física. É quando o atleta começa a entregar dentro de campo menos do que ele geralmente entrega. Aí você começa a perceber que ele já não retorna mais, ele está com dificuldade, a questão física começa a influenciar nas decisões dele, porque quando você está muito cansado, a sua cabeça funciona de uma maneira diferente. Então, essa é que acontece. Mas você tirou um jogador tecnicamente muito, muito bom, mas que já não estava rendendo mais fisicamente. Então, esse processo é um processo que a gente precisa ter atenção. E em termos de substituição também, muita gente acha assim, não está ganhando o jogo, tem que colocar atacante. Não, nem sempre é assim, né? Você vai colocar muito atacante, quem é que vai produzir para que esses atacantes possam ter oportunidades de gol? É um conceito muito equivocado. Às vezes o problema está muito mais atrás, entendeu?
Você precisa melhorar a iniciação de jogo. Então, às vezes, você coloca um meia fazendo um papel um pouquinho mais de volante, você coloca um lateral que tem mais argumento para poder produzir, né, ofensivamente. Então, essas coisas que a gente ainda fica tendo que explicar jogo após jogo, por que você faz isso, por que faz aquilo, porque as pessoas têm um conceito, às vezes, um pouco diferente daquilo que é o futebol, na verdade. Desse atual elenco do Sport, quem você acha que precisa de uma atenção mais especial em relação a essa parte física de começo de campeonato, que você sabe que pode render muito mais do que está rendendo? É difícil, Rodrigo, assim, falar sobre individualmente sobre um atleta ou outro atleta, entendeu? A gente está chegando assim num estágio que quase todo mundo está no mesmo nível, assim. O que tem diferenciado um pouquinho é que alguns já estão tendo nesse início de temporada uma minutagem muito alta já. Então da nossa parte uma preocupação nesse sentido, tá, de poder equilibrar um pouquinho mais, entendeu? Às vezes tirar de um jogo para ver se ele já não bate 100% dos minutos jogados muito rapidamente, que isso pode trazer uma consequência ruim futuramente. Você tem um esquema de jogo, uma forma de jogar definida e monta, como é o caso agora no começo de trabalho, ou vai muito das peças que já estão no clube? O que é que você pensa sobre isso? Eu tenho uma forma de jogar já muito definida na minha cabeça, da maneira que eu gosto de fazer. Tá. Tem hora que você não consegue colocar em prática. As pessoas falam assim, mas o treinador é muito burro. Não, a gente tem que ser um pouco racional de perceber que, às vezes, as coisas não acontecem do jeito que você quer. Eu fui muito taxado, qualquer treinador é taxado assim, esse time parece que não é organizado. E, às vezes, não é por deficiência do treinador. Primeiro que, muitas vezes, você não tem tempo. Segundo que, às vezes, também não tem um entendimento de quem vai executar. Às vezes, os atletas eles não são preparados para o tipo de jogo que você pensa. Então, você faz concessões. O treinador está sempre fazendo concessões em virtude daquilo que ele tem. Ou é falta de tempo, ou também pelos atletas, características dos atletas. Um pouco diferente daquilo que acontece na Europa, por exemplo. Que todo mundo elogia muito, lá os caras têm ideia de jogo e tal. Lá tem recurso financeiro para que eles possam buscar jogadores para executar exatamente aquilo que ele quer. Tempo. E tempo para poder fazer isso. E muitas vezes o treinador tem tempo no clube. Então ele está ali há 5 anos, 6 anos, quer dizer, ele conhece tudo. Quando se vem para um clube, no teu caso que veio para o Sport, claro que você já conhecia o esporte, mas Sim. assim, o profissional busca estudar mais profundamente como é o clube, porque cada clube tem uma característica muito definida, né? Esses grandes clubes, assim como o Sport, a gente já tem uma referência por ter enfrentado, a gente já tem referência por ter, de alguma forma, convivido assim, com as grandes conquistas, né? Então, a gente já sabe, mais ou menos, como é que é aqui o clube, né? É claro que um conhecimento mais aprofundado você começa a ter a partir do momento que você entra no clube, né? Aí você vai entender realmente as coisas que acontecem, tudo. Mas o esporte a gente já tem esse conhecimento, já sabia muita coisa, e a partir do momento que a gente começa a participar desse dia a dia, a gente vai entendendo cada vez mais. E acho que quando você chega, tem os objetivos da diretoria do clube e tem os objetivos pessoais também, né? Que muitos deles convergem, mas tem alguns que eu quero fazer isso, eu quero chegar nisso. O que é que você tem como objetivo? Claro que o clube tem os objetivos dele, mas como teu objetivo aqui no esporte? Assim, acho que o objetivo principal da temporada, e eu tenho falado isso, assim, a gente quer ser campeão pernambucano, a gente quer ser campeão da Copa do Nordeste, quer, quem sabe, surpreender na Copa do Brasil, né? Como o esporte já fez, né? Num passado bem recente. 2008. 2008, né? Então não faz tanto tempo assim. Mas o objetivo principal passa pelo retorno, pela série, né? Pela Série B, né? Ganhar uma Série B, tá entre os 4 que vão obter o acesso, porque isso acho que vai valorizar todo o restante. O título estadual da Copa do Nordeste, a grande campanha na Copa do Brasil, ele vai ser coroado
com o acesso. Se isso não acontecer, tudo que ficou nesse primeiro momento vai virar, né, estatística, vai ser lembrado, mas não do jeito que poderia ser com a conquista do principal objetivo do clube, que é o retorno para a Série A. Bom, Série B você pode falar muito bem, né, de É. título. Você tem 3, é o maior campeão da Série B dos pontos corridos dessa era. E o que é que um time precisa ter para ser, eu não digo nem campeão, mas para chegar a um acesso na Série A? Eu não vou saber te responder se eu tenho mais jogos na Série A ou na Série B. Eu provavelmente Série A, Certo. entendeu? Mas assim, eu tive bons resultados em Série B, não posso reclamar sobre isso, Você né? foi campeão em 2012 com 12 com Goiás, 17 com América Mineiro e 22 com... 21 com o Botafogo. 21 com o Botafogo, 21 exatamente. com o Botafogo. Isso. Foram características bem diferentes. Assim, o Goiás e o América, desde o início do trabalho, então já tinha mais tempo de clube, então foi um processo, né? O Botafogo já chegando, assim, acho que é 12ª rodada, o Botafogo estava em 11º lugar estava o Botafogo. 14º lugar. 14º lugar. 14º lugar. Então foi muito improvável o que aconteceu com o Botafogo. Muito improvável. Dificilmente você tem uma recuperação dessa. Recuperação. É um roteiro até de filme, assim, se for falar, né? E acabou que teve uma série que eles já estavam desenvolvendo, não foi comigo, né? Assim, já é um processo bem anterior. Mas é roteiro de filme, assim mesmo, né? Tá lá embaixo, tudo ruim, muito mais próximo de um outro rebaixamento do que do acesso e do título, você conquistar um título. Então foi uma coisa muito fora da curva, né? Não é o normal. Mas o que eu vejo nessas conquistas são times bem organizados e times que jogavam dentro e fora de casa com o mesmo perfil. É claro, sofria um pouquinho fora de casa, mas sempre com equilíbrio, assim, entendeu? Sem ser massacrado, uma equipe que sabia sofrer em determinados momentos do jogo, mas que rapidamente conseguiam se recuperar e manter o nível de jogo. Acho que isso é fundamental numa competição de pontos corridos. Você não se faz um campeão simplesmente ganhando em casa. Né? O campeão ele vai sair de ganhar, né, de ser muito forte dentro de casa, vai conquistar muitos pontos também fora. E o que é que você fez para dar essa reviravolta, especialmente no Botafogo, de chegar numa situação que o time estava mal, conseguir mudar, dar uma característica de jogo e chegar a ser campeão? Eu acho que o Botafogo foi uma identificação, assim, da minha parte, né? Que num primeiro momento, assim, é claro que todo mundo questionou muito, porque eles queriam um outro treinador, e acabou que esse treinador não acertou, e acabou que eu fui eu costumo falar que eu acho que eu era a 5ª ou 6ª opção, que acabei virando a primeira. Na verdade, não, acho que, sei lá, 2ª ou 3ª opção. Sim. E assim, cheguei contestado, porque a torcida queria um determinado profissional, mas eu tive uma aceitação muito grande dos atletas, assim, cara. Assim, eu cheguei lá e assim, houve uma identificação imediata da forma de jogar, da minha forma de trabalhar. Uma das coisas que eu acho que foram fundamentais foi o retorno do capitão, assim, para a equipe, que era o Carly na época. Isso também trouxe muita estabilidade para a equipe dentro de campo, porque é um jogador extremamente capacitado, bom caráter, líder nato, assim. Então a gente tinha uma grande representatividade dentro do campo. Então foram algumas providências que eu acho que foram muito positivas, mas o principal para mim foi a aceitação do grupo, da forma de jogar, daquilo que eu pensava. Muito rapidamente a gente conseguiu chegar num nível muito bom, assim, porque eles aceitaram bem. Então o mérito para mim é mais deles do que meu, na verdade. Porque eu já cheguei o Enderson já chegou em situações muito parecidas com o que eu cheguei no Botafogo. Mas a dificuldade de implementar o estilo de jogo, a forma de jogar, o entendimento, isso tudo traz muito prejuízo. E aí a gente acaba que não consegue desenvolver a sua forma de jogar e nem a forma anterior. Você fica no meio do caminho. Você faz algumas coisas do novo treinador e algumas outras coisas do trabalho anterior. Isso é quando você não tem um grupo que abraça a ideia, é difícil, né? É difícil. É difícil. Com certeza. Qual foi a situação que você enfrentou isso? Eu me lembro que você começou Começou não, né? Mas quando você assumiu o Fluminense,
com o Muricy saindo, sendo campeão brasileiro, sai o Muricy depois de toda a polêmica. Você assumiu um grupo que era um grupo pesado, né? Nossa Senhora, É. Ali foi uma universidade do futebol em 3 meses, né? Aprendeu mais do que uma faculdade, né? Muito mais. É porque, na verdade, sai o grande treinador, Muricy Ramalho, né? Campeão e baita treinador, que tem o maior respeito, o maior carinho, assim, né? E, de repente, assim, ele sai e praticamente o clube vai desmoronando, assim, né? Aquela base, porque o Muricy sustentava muita coisa ali, né? Com o nome dele, com o trabalho dele, a forma de agir. De repente ele sai e assim, acaba que o Fluminense acerta com o Abel, assim, verbalmente, né? O Abel estava fora, Tava fora, ia ficar 3 meses ainda. Eu estava indo para o Fluminense para ser auxiliar técnico. Não tinha nada. Casa, né? Da casa, nenhuma pretensão. Na verdade, assim, virar treinador profissional, né, foi uma casualidade, porque não é normal, né, que acontecesse comigo assim, né, com um cara que não foi ex-atleta. Então não seria normal. Então eu fui meio que jogado para isso. Mas eu fui para lá para ser o auxiliar da casa. Acabou que na época tinha um outro treinador, que acho que era o Gilson, né, que ia assumir o time até a chegada do Abel. Ele acabou não acertando. E eu me vi ali como ter que ir, né? Ter que assumir o clube. O clube estava quase que eliminado na fase de grupos da Libertadores. A gente conseguiu reverter isso. Não me pergunta como, que não tem muita explicação, mas aconteceu. A gente conseguiu uma classificação, né? Então, assim, eu acho que ali foi importante também, né? Porque eu convivi com atletas de altíssimo nível, atletas que foram destaque depois, ou no Fluminense ou em outros clubes por um longo período. Tive que conviver com muita coisa que eu não acreditava e não era meu perfil, mas eu tentei de alguma forma. Como que é assim, por exemplo? Não, é maneira de organizar, entendeu? A maneira de trabalhar o dia a dia. Mas eu sabia que eu era uma figura extremamente frágil ali dentro daquele processo e que eu tinha que, na verdade, tentar atrapalhar o mínimo possível. Então, o que eu fiz ali foi tentar atrapalhar o mínimo possível, mantendo a minha conduta como treinador, colocando alguma das minhas ideias, mas tendo a consciência de que a gente não ia chegar a lugar nenhum. Eu quis, na verdade, deixar o clima mais tranquilo para a chegada do Abel, entendeu? E ficou 70 dias, né, nessa 70 dias. Nessa função. Né, o Abel chegou com os auxiliares dele, logo em seguida eu fui desligado. Mas, assim, a minha intenção ali foi fazer o melhor possível para que o Fluminense tivesse um ambiente mais tranquilo na chegada do Abel. Tanto é que depois o Abel conseguiu, no primeiro ano, já desenvolver o trabalho, e no segundo ano, se eu não estou enganado, já ser campeão brasileiro. Então foi, de alguma forma, ter uma parcelinha ali que a gente tentou fazer com que as coisas pudessem acontecer também. Esse foi o teu momento de maior dificuldade na carreira, assim, Não, assim... Porque eu me lembro que teve... Não sei nem se foi quando você assumiu, mas teve alguma coisa do Emerson Sheik, que saiu falando, Fernando Bob... Teve algumas coisas que... Não, assim, não foi nada de desafio. O Fernando Bob, um menino que eu gosto muito. São coisas que a gente tem que fazer. Ele entrou no jogo muito precocemente, num jogo da Libertadores, contra o Olímpia até, depois da fase de classificação. Sim. Eu pedi para que ele pudesse fazer uma função, que era a lateral esquerda, que eu não tinha um jogador na posição. Ele não se adaptou muito ao jogo, assim, o jogo escapou um pouquinho das características dele, não por maldade dele, não, nada, é por característica mesmo, entendeu? E eu percebendo que as coisas não estavam caminhando muito bem, eu tive que fazer uma outra substituição, que era tirá-lo e colocar, me parece que era até o Valência indo para aquela função, entendeu? Situação de jogo, é claro que ele não ficou satisfeito, achou que a gente tinha feito uma conduta muito ruim com ele, não tem nada a ver, né? Tem um carinho especial por ele, um baita de um jogador, né? Sempre que jogou, foi sempre muito, muito bom atleta, um perfil ótimo, mas é a insatisfação de quem passa por uma situação dessa.
mas eu não poderia me omitir. Eu tinha que fazer o que eu achava que era certo para o Fluminense, para o grupo. E isso você acaba cometendo algumas, vamos supor, injustiças individuais, né, em prol do grupo, né, em prol do resultado. Sim. Que é onde eu sempre me baseei. O Emerson Sheik não, foi uma decisão da diretoria exclusiva, assim, entendeu? Sobre uma situação interna que eu não tive nada a ver com isso, assim. Eles ficaram muito chateados com uma situação, tomaram a decisão, e aí o que o Emerson fala depois disso é a opinião dele, mas não teve nada. É um ótimo jogador, sempre tive um maior respeito, tanto é que foi campeão por onde passou, é um baita jogador, ia nos ajudar muito ali na sequência, mas a gente tem que entender também que tem algumas coisas que para a direção são extremamente importantes, né? E ultrapassam, né, a gestão do treinador. Por outro lado, você foi muito feliz no Goiás, né? Um dos clubes que, você construiu uma trajetória longa, teve tempo de trabalho, títulos, né? Foram 2 ou 3 estaduais? Foram 2 estaduais na primeira passagem, um estadual na segunda, né? Campeão da Série B, campeão da Série semifinalista da Copa do Brasil. Semifinalista da Copa do Brasil e 6º lugar do Brasileiro. 6º lugar do Brasileiro. As pessoas, a gente estaria na Libertadores hoje, né? Se fosse hoje, estaria. Mas na época não, né? O Goiás foi assim, quando eu assumi em 2011, depois desse trabalho do Fluminense, foi a primeira oportunidade como treinador mesmo, assim, né? E eu lembro que o saudoso, o seu Ailê, né, numa conversa comigo, falou assim, olha, já tentei todos os treinadores. E como nenhum deu certo aqui, eu falei assim, vou arriscar, né, com esse aí mesmo. Pô, falou isso falou assim, assim, brincando assim, mas ele falou na sua sabedoria, sim, né, sim. dirigente que eu sempre tive muito respeito, nós perdemos recentemente. E o Goiás estava perto de cair para uma Série C, muito perto. Estava em 16º lugar, com a mesma pontuação do 17º. Eu lembro que a minha estreia, a gente ainda perdeu, que foi lá contra o Boa, né? O Boa Esporte. E depois nós iniciamos uma recuperação, né? Foi muito positiva. A gente conseguiu terminar ali em 11º lugar. E no ano seguinte a gente montou um time realmente com a minha cara, assim. Ele me deu muita autonomia. Aí já era outro presidente, era o João Bosco. Eles me deram muita autonomia para poder montar o time. Eu recém tinha saído do Internacional, então tinha ali acesso a muitos jogadores importantes que ainda não tinham muitas oportunidades no time principal do Inter. Tinha trabalhado com muitos jogadores também de base. Então, assim, foi um momento muito propício. Aí a gente montou um time realmente muito qualificado, um time que fez uma história assim, muito bacana. Nós ficamos praticamente 1 ano sem perder, né, dentro do Serra Dourada, como mandante, né? E no primeiro ano a gente conseguiu ser campeão goiano. Fizemos uma boa Copa do Brasil, mas a gente não chegou tão distante. E a gente foi campeão da Série B, na Série B mais difícil que eu falo em termos de pontuação, né? Porque o São Caetano, naquela Série B, com 71 pontos, ele não conseguiu acesso, ficou em 5º lugar. Então, que é pontuação de campeão. Né? 71 pontos ficou fora. E aí, no ano seguinte, a gente continua lá, a gente foi bicampeão goiano. Chegamos numa semifinal de Copa do Brasil, onde nós perdemos para o Flamengo, né? Que acabou sendo campeão. E chegamos em 6º lugar no Brasileiro, assim, muito perto de poder buscar uma vaga na Libertadores, que seria um grande sonho para todos nós, assim. Pô, e assim, imagino que você guarde as melhores lembranças, né, desses momentos, né? Qual foi o momento mais marcante que você viveu lá? Lá do Goiás? Cara, do Goiás... Foi a Série B? Foi a Copa do Brasil? Não, assim, eu acho que todos têm um valor muito bacana, mas conquistar aquela Série B assim, foi muito representativo assim, para todos nós. Assim. Foi uma competição extremamente difícil, como eu te falei, assim, né? 5 equipes distanciaram muito das outras, e aí foi uma briga constante ali, né? Então foi muito, muito marcante assim, para mim.
Bom, é o teu terceiro trabalho aqui no Nordeste, né? Você trabalhou no Bahia, trabalhou no Ceará e agora está aqui no Sport. Que tipo de característica você identifica nos clubes do Nordeste? Tem muita diferença para os clubes de outra região? Eu acho assim que, primeiro, uma das coisas que marcam muito é essa paixão do torcedor, né? Todos os torcedores no Brasil são apaixonados, mas aqui... É impressionante isso, né? A gente entrevistou o Vojvoda do Fortaleza e a primeira coisa que ele falou foi isso. Impressionante essa imagem, né, que a gente consegue passar, né, que o povo nordestino consegue. É uma paixão, assim, você vê assim que o torcedor vai para campo, às vezes, com tanta dificuldade, abrindo mão de tanta coisa para poder estar ali, né, se entregar para o clube. Então, isso é uma das coisas que eu acho assim, que são marcantes aqui. Uma outra característica que eu acho que já está um pouco diferente, assim, a gente tinha muitas equipes de transição aqui, né? Qualquer time, eu costumava falar assim, ó, quando a gente vinha jogar no Nordeste, se vocês saírem para fazer o jogo de transição com ele, nós vamos perder, sempre, sempre. Porque eles são feras nisso, assim. Esse jogo de transição, de atacar, de contra-ataque, contra-ataque do contra-ataque, e aquela velocidade e tal, e aquela coisa, o jogo não para a hora nenhuma, assim, né? E que foi uma coisa que eu acho que foi modificando um pouquinho, assim. Eu acho que as equipes hoje jogam um futebol de muita capacidade de organização também, joga o jogo, entendeu? Tem ainda muito clara a questão da transição, mas agregou também o jogo posicional, o atacar um time com boa organização, sabendo o que fazer. Eu acho que é uma coisa que a gente percebe, né? Que a gente não pode perder essa essência da transição, do jogo rápido, de velocidade, mas precisava agregar também, né, esse aspecto, porque é muito importante no futebol que hoje é jogado aí por quase todo mundo, né? Eu acho muito interessante assim, né, quando a gente pega um jogo de um clube daqui com um clube do Sul, um Grêmio, um Inter, são duas propostas muito diferentes, assim, muito... E aí é que você vê como é o futebol, né, num país continental como é o nosso, né? Exatamente. É uma disparidade, assim, não é uma disparidade, é uma diferença muito grande de sistema de jogo, dos atletas, de forma de jogar. Exatamente. E todas as duas têm ótimos resultados, né? Por isso que eu falo assim, eu acho que as duas escolas, elas têm agregado mais coisas, para não ficar simplesmente... Eu acho que o grande segredo é a gente não se rotular mais como uma equipe só assim ou equipe só aquilo, entendeu? Perfeito. Eu acho que tem momentos para isso e momentos para outras coisas. Bom, Anderson, a gente vai entrar aqui no final da entrevista. O nosso querido Álvaro já avisou aqui, vocês vão ter uma reunião já ali para iniciar os trabalhos. Queria que você falasse assim, mais voltado aqui para o esporte, em relação à base, já que você tem título de Copinha, título de Copa, né, Sub-23, como é que você enxergou essa campanha e de que forma você pretende agregar essa campanha no teu trabalho, os jogadores, e falar assim também dessa temporada, o que você espera dessa temporada? Bem, em relação aos meninos, a primeira coisa que eu queria falar assim, a gente tinha 5 meninos que estavam com a gente, que a gente acabou liberando para participar da Copinha, porque a gente achou que era importante para o time também, né? Sim. Então, eu acho que esses 5 jogadores trouxeram, ou levaram aqui do profissional, já uma bagagem muito interessante para a turma que estava mais lá, né? Que é a turma do Sub-20 mesmo. Porque eles participaram da pré-temporada com a gente, então eles estavam... Vivenciaram esse clima, né? Treinaram com jogadores de ótimo nível, maduros, jogadores experientes. E essa troca leva, né, o jogador acaba adquirindo um conhecimento muito bom, uma bagagem muito boa. Então, esse é o primeiro ponto, assim. Então, esses atletas, quando retornaram, né, a gente já requisitou a integração deles, a reintegração deles no nosso elenco. Pedimos mais 2 atletas, para que a gente pudesse observar um pouquinho. Então, assim, a gente está com esses atletas aqui no profissional, a gente está avaliando bem. É uma conduta muito equivocada achar que o menino que foi destaque na base, numa competição de sub-20, ele já é uma realidade no profissional. São jogos completamente diferentes. Intensidade, força, tudo, visibilidade, né? Pressão. Tem jogador que faz coisas maravilhosas e às vezes não consegue repetir isso no profissional, entendeu?
Então a gente tem que ter agora tranquilidade para que eles possam adquirir esse embasamento, e assim que eles estiverem prontos para aquilo que a gente acha que é o nível ideal, eles serão colocados, né, terão as suas oportunidades de uma maneira muito natural, entendeu? Eu já vi muito time precipitar nesse momento e não só desperdiçar um talento que está dentro do clube, como atrapalhar muito a carreira profissional desses meninos, entendeu? São dois pesos, né? Que Claro, porque você tem uma joia, você está perdendo dinheiro também. Exatamente. E às vezes o jogador não está tão preparado ainda, não está maduro, você coloca, ele não consegue jogar, todo mundo, né, começa a falar que esse menino não tem essa capacidade, não está pronto, ele sai daqui e muitas vezes não consegue se recuperar. Vira um trauma para o resto da vida. O que podia ser um processo ascendente natural, ele vai lá para baixo. Muitos saem de um clube grande e vão para clubes muito menores, e para retornar para um clube grande assim é muito complicado, muito difícil. Então assim, a gente precisa ter responsabilidade também. E como eu tenho tanto carinho pela base, né, como eu falei, eu sou oriundo da base, trabalhei tantos anos e já tive o contrário, entendeu? Eu já tive assim no sub-20, e às vezes o treinador do profissional pegava um jogador que eu tinha certeza que não estava pronto, mas como ele não perguntava nada para mim, ele tinha autonomia para isso, tinha autonomia, né? E se baseava às vezes em um treinamento do sub-20 com o profissional. O menino teve um destaque, ele já pegava, o menino ia e não era aproveitado, ficava encostado, retornava para o sub-20 já com uma autoestima lá embaixo, já não conseguia nem mais jogar. Esse menino virava reserva do sub-20. Esse menino tinha que ser emprestado depois para uma outra equipe, porque esse momento de ascensão foi de maneira equivocada. Olha só, que situação, né? Não, isso eu falo porque eu já tive muito do outro lado, entendeu? Sim, sim. E sei muito bem quando o atleta está pronto e quando ele não está pronto ainda, né? Então é importante que a gente tenha responsabilidade nesse aspecto. E sobre essa temporada, sobre essa tua chegada no esporte, o que você espera deste ano? O que você espera com o esporte? Olha, a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, que eu fui muitíssimo bem recebido aqui. Estou me sentindo em casa, assim, entendeu? Já foi ali, teve tempo de conhecer um pouquinho também, dar uma voltinha? Pouquinha né? coisa, né? Mas já sentiu o carinho do povo daqui, né? Já senti o carinho e claro, né? Aqui tem praias maravilhosas, né? Mas, como eu falei, assim, a gente foi muito bem recebido, assim, o acolhimento que não só eu, mas a minha comissão técnica também, né, teve aqui, do povo pernambucano, de quem é de Recife, do esporte, né? Então a gente foi muito bem recebido, e o que a gente mais deseja é a gente poder retribuir tudo isso com uma grande temporada, sabendo, e olha, eu estou falando isso aqui agora no começo, que as coisas estão caminhando bem. Sabendo que nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos ter resultados que não serão positivos, mas que a gente vai ter força para poder, né, dar o passo para frente nesses momentos difíceis, ter a capacidade de enfrentar as dificuldades, retomar esse momento bom, e isso vai criando uma equipe muito mais preparada para aquilo que ela precisa ter durante a temporada, né? Que é essa resiliência, essa capacidade de se reconstruir nos momentos mais complicados, de ter coragem de enfrentar essas dificuldades. Então, a gente está numa expectativa muito positiva, né, para que a gente possa entregar para o torcedor do esporte aquilo que ele merece muito, né, que é retornar às conquistas, retornar aí para uma Série A, né, porque é um clube extremamente representativo aqui, não só dentro do Nordeste, mas representativo no Brasil, e merece muito esse retorno à Série A. Bom, só para terminar, todo mundo fala de jogar na Ilha do Retiro, como visitante. E como treinador do clube, como é? Em aquela galera ali atrás, toda hora buzinando. Cara, se você falar assim, ó, o que a gente tem percebido na ilha, principalmente, assim, assim, que o acolhimento da equipe está muito bacana, assim. Há um movimento, né? E a gente precisa criar essa sinergia com o torcedor. Eu costumo falar que muitas vezes,
quando a gente mais precisa de apoio, é quando a gente menos tem. É nos momentos de dificuldade. É verdade, Quando você está perdendo, quando você está empatando um jogo, né? Aí, às vezes, a torcida fica calada, insatisfeita, triste, né? Mas deixa de contribuir com aquilo que ele tem de melhor, que é poder passar energia boa quando você mais precisa. Eu falo muito assim, quando você tem as grandes tragédias da vida, tragédias pessoais, sim, é onde você vai ter mais acolhimento, entendeu? E um time de futebol passa por isso. Às vezes, quando tá mais difícil, cara, e se você começa a perceber que tem um grupinho lá que tá esporte, e começa a cantar, isso, cara, isso dá uma coisa tão positiva pra gente, né? Se o torcedor imaginasse, soubesse disso, eu acho que ele faria mais vezes ainda, entendeu? Às vezes ele não sabe a força que ele tem. A força que ele tem. É uma força transformadora, né? Transformadora. E a gente teve esse acolhimento, assim, até no jogo contra o Retrô, que a gente foi fazer o gol no finalzinho. Então, assim, em determinado momento, cara, a torcida começou a cantar e a empurrar o time. Cara, assim, foi muito bacana. E o time cresce junto. O time cresce e os caras foram lá e buscaram o gol no finalzinho com assim, um jogo muito difícil. Então, foi muito positivo. Agora, é lógico, ali tem 3, 4, que às vezes ficam te insultando os outros atletas, que é claro que é muito ruim, né, cara? Assim, pra gente que é trabalhador, que está tentando fazer o nosso melhor, você pode até não concordar muito com aquilo que a gente faz, né? Mas acho que acima disso tem um respeito pelo ser humano, pela pessoa que está ali, que está tentando fazer o seu melhor, né? Então, mas é coisa que a gente escuta em todo momento, não é que a gente fica o tempo todo, né? A gente escuta em todos os clubes, em todos os lugares. Tem pessoas que vão ali para te jogar para baixo, te tornar a pior pessoa possível, mas a gente tem que ter força para poder acreditar naquela maioria que está ali, que está acreditando no seu trabalho, que está te apoiando, que está te fazendo se sentir uma pessoa ainda melhor do que você geralmente é. Então fica essa mensagem aí, esse recado aí para o pessoal, para o torcedor do esporte e torcedor de uma maneira geral também, que é importante, né? Se sentir acolhido por todos. Nossa, né? eu falo assim, como você falou, assim, se a torcida soubesse assim, do poder que ela tem sobre as pessoas, né? Eu sei que a gente está ainda num mundo que é melhor falar mal do que falar bem, né? Infelizmente. Infelizmente. É melhor jogar o outro pro buraco, entendeu? Do que tirar aquela pessoa do buraco, né? E eu ainda penso muito assim que o ser humano tem uma capacidade absurda de poder fazer o bem, assim, né? A grande maioria faz esse bem, né? Talvez não fale tanto, assim, as coisas boas talvez não chamem tanta atenção. Tem tanta gente fazendo coisas boas e são tão pouco divulgadas, assim, que as coisas ruins parece que elas tornam uma proporção muito além do que realmente é. Mas, assim, a gente tem sempre que ter esperança, né, de que a gente possa ter pessoas melhores, ter pessoas que são acolhedoras, pessoas que têm dignidade, que lutam do seu dia a dia, né? Eu venho de uma periferia de Belo Horizonte ali e sei muito bem, né, o que o cidadão ali passa no seu dia a dia e valorizo muito, assim, cada um que faz da sua profissão o seu ganha-pão, com dignidade, com honestidade. Então, a gente tem que valorizar cada dia mais esse aspecto. É verdade. O mundo está precisando muito disso, né? Está precisando de boas atitudes, de boas pessoas. Exatamente. E de bons exemplos, acima de tudo. Anderson, muito obrigado por você ter participado com a gente. Estou falando com a esquerda porque ainda estou com os pontinhos aqui da cirurgia para tirar. Obrigado por ter participado aqui do Cast FC com a gente e toda a sorte aí para você e para o esporte. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. É um prazer enorme poder falar, né, um pouquinho sobre o esporte, sobre o trabalho, sobre o Anderson também, né? E, acima de tudo, agradecer muito aqui, né, o acolhimento que nós tivemos aqui no esporte. Como eu falei, assim, nosso objetivo é claro que é entregar os melhores resultados aí para a torcida nessa temporada.
Beleza, Anderson. Valeu, sucesso. Beleza, muito obrigado. Meu povo, você acompanhou aí esse papo com o Anderson Moreira, aqui direto do Centro de Treinamentos do Esporte. Compartilha com teus amigos, compartilha nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e também interage aqui com a gente nos comentários. E não deixa de seguir nosso canal para que a gente consiga levar cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? Valeu, meu povo. Até a próxima. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo, de novo e de novo. E sair pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula, da Luli, do Lucas. A Bet da Ana, do Luiz, a Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.